Olá, eu sou o pastor Walter Júnior, eu sou capelão da UBRA também e também sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E este vídeo aqui quer, de uma forma mais informal, mostrar para vocês algumas ênfases luteranas da fé cristã. Por que ênfases luteranas? Bom, a nossa universidade é uma universidade confessional e confessional luterana. Por isso, na sua grande maioria, ou em todos, os capelães que trabalham na nossa instituição, todos eles são pastores luteranos. E a Igreja Luterana tem por sua tradição e forma uma grande ênfase no preparo teológico com esses pastores ou com a formação teológica. Tanto que na universidade também temos um curso de teologia, onde na sua grande maioria são alunos luteranos. Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é por que a Igreja Luterana tem algumas ênfases cristãs, ou o que isso significa na nossa vida ser chamado de cristão luterano. Primeiramente, a gente é luterano porque a gente é a Igreja Evangélica Luterana por causa da reforma de 1517 do Dr. Martinho Lutero. Então a gente vem de toda essa tradição. Então a nossa igreja, de uma forma geral, já tem mais de 500 anos de tradição, tanto teológica quanto de ação social e serviços humanitários. E quais são as ênfases, então, por que a gente é chamado de cristão? Para a gente ser chamado de cristão, a gente precisa seguir a Cristo, E a Igreja Luterana baseia toda a sua doutrina, todos os seus fundamentos na Palavra de Deus. E na Palavra de Deus, o centro da Palavra de Deus sempre vai ser a pessoa de Jesus Cristo, que quer dizer o Filho de Deus. Jesus é aquele que morreu para perdoar os nossos pecados, aquele que veio, se fez homem e encarnou, viveu, sentiu fome, sentiu frio, sentiu sede, teve compaixão das pessoas, conseguiu entender um pouco do que estava acontecendo aqui e se entregou e morreu por cada um de nós, morte horrível, a morte da cruz, simplesmente para nos dar o perdão dos pecados. Então, logo após a morte e ressurreição de Jesus, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. E cristão, então, é toda aquela pessoa, ou todos aqueles que seguem a Jesus Cristo, seguem os seus ensinamentos, a sua palavra, que tem no coração a fé que é dada por Deus naqueles. Então, a nossa universidade, as nossas escolas, a nossa instituição, ela é considerada cristã, porque ela tem os seus fundamentos baseados na Palavra de Deus. E especialmente quando a gente fala de assuntos de fé. E os assuntos de fé, a gente tem que relacionar todos os assuntos de fé sempre em Jesus Cristo. Martinho Lutero, que foi o reformador, ele tinha um versículo muito lindo que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: nós encontramos em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Óbvio que a gente está numa universidade, numa instituição, numa escola, e nem todas aquelas pessoas que trabalham conosco, nem todas as pessoas que se envolvem conosco, os nossos alunos, têm a mesma fé que nós temos. Mas a fé que a gente compartilha é esta fé, a fé da Palavra de Deus. É a fé pela qual Deus nos aceita. O que quer dizer? Se nós não focarmos a nossa fé em Jesus Cristo, nós não poderemos ser aceitos por Deus. É a única forma pela qual Deus nos aceita.
Deus nos redimiu através de Cristo Jesus. Então todo o nosso fundamento começa pela palavra de Deus. E depois aqui a gente encontra quem é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E em Cristo Jesus nós encontramos tudo o necessário para a nossa vida de fé. E essa fé nossa também é baseada na palavra de Deus. Então todos os nossos ensinamentos que são relacionados com a nossa fé, nós encontramos aqui na palavra de Deus. Então, para os luteranos, a fé cristã é baseada na fé em Cristo Jesus. O que são então cristãos? Aqueles que seguem a Jesus Cristo de todo o coração e de toda a sua alma. Então a gente não se envergonha do Evangelho, pois ele é um presente, um dom de Deus para cada um de nós. Então, resumidamente, mais ou menos, vocês têm uma ideia aí do que é ser cristão, do que é ser cristão luterano. Então, sigam aí conosco nesse curso e que Deus também possa abençoar a vida de vocês. Um abraço.